Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, as palavras amigas, carinhosas de Emmanuel, o teu divino trabalhador, que estás sempre empenhados em buscar o desabrochar do nosso mundo íntimo, em ações de bondade para com todos, na construção diária dos teus requisitos clássicos e básicos de mansuetude, de bondade, de carinho, de fraternidade uns para com os outros. Como ainda é difícil para todos nós aprendermos a fazer o bem sem esperar nada em troca, a sermos indulgentes, a perdoarmos. Dá-nos força, Senhor, para seguirmos nessa caminhada de transformar nossa forma de sentir a vida e a todos que estão à nossa volta. Pedimos por todos os lares, todas as pessoas que puderem estar no estudo, e igualmente aqueles que não puderam estar, que possam ser amparados e socorridos em suas necessidades, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim damos por iniciada a reunião do estudo da noite de hoje do Livro dos Médiuns. Que assim seja, graças a Deus. Bem, então vamos lá, né? Eu vou fechar aqui. Vamos seguir para o assunto de hoje. Não tem assunto fácil, né? Livro dos Médiuns não tem assunto fácil. Aparentemente é fácil, mas a gente vai percebendo que sempre tem algo mais, né? Todos conseguem ver aí a tela? A letra está muito pequena, aqui é um pouquinho maior. Eu consigo aumentar aqui. Tá melhor assim? Muito bom. Tá ótimo. Então tá ok. Então, olha só. Kardec, só para adiantar um pouquinho, o capítulo é longo e o avançar do pensamento de Kardec é importantíssimo para todos nós. Mas para a gente ir digerindo aos poucos, deixa eu dar um resumo rapidinho, embora ele faça o resumo lá no final. Do maravilhoso e do sobrenatural. Do que trata esse capítulo? O que cada um de nós interpretamos de fenômenos no nosso mundo íntimo. Embora Kardec esteja falando de quem esteja distante, fora dos estudos, não participam, não conhecem em profundidade o Espiritismo, ele está falando ao mesmo tempo, se a carapuça, tipo assim, se a carapuça servir, vista. Por quê? Não necessariamente nós temos em cada um de nós a convicção total de todos os fenômenos se nós não nos dedicarmos a estudá-los criteriosamente, aos poucos. Por quê? É difundido não só no cinema, não só em diversos... E o cinema é impactante, né? Porque ele trabalha por imagens. Então, por vezes, nos é impactado algumas percepções de fenômenos totalmente contrárias ao descritivo e à forma organizada de compreender e interagir com essa realidade do espírito, que é a mediunidade. Ok? Então, teremos que analisar com muito critério, mesmo no nosso dia a dia. Tem pessoas que estão assim, com uma dor de cabeça, aí pensa, puxa vida, acho que é influência. Acho que tem alguém me influenciando para me dar dor de cabeça. Mas a pessoa, algumas horas atrás, enfiou o pé na jaca. Entendeu? Comeu um monte de absurdo, saturou o fígado e está botando culpa, por exemplo, num fenômeno mais extraordinário. Então, o espírita consciente, aquele que é o grande estudioso do espiritismo, ele tenta analisar todos os fenômenos e todas as situações que o cercam com mais critério, para não ficar criando e nem caindo em nada maravilhoso, né, e sobrenatural. Então, geralmente quando alguém pergunta assim para um espírita, você acredita em milagre? O espírita vai dizer, o milagre reconhecido e compreendido pela lógica e pelo bom senso como um fenômeno natural desconhecido ou algo extraordinário além do normal, né? Esse sobrenatural quer dizer isso. Sobre está acima do natural. Alguma coisa que acontece miraculosamente. Mas ele vai tratar justamente desses dois pontos. Todos os médiums, ou seja, todos nós seres humanos, temos que ter a perfeita concepção do que é a vida e a perfeita concepção do que são os fenômenos mediúnicos, o que são os fenômenos anímicos, ou seja, a nossa própria alma
fora do corpo físico, durante o sono, ou mesmo durante o corpo físico, perceber algo diferente e temos que entender o porquê algo assim se processou, né, em todos nós. Então, esse do maravilhoso ao sobrenatural é um chamamento, tipo quase que um puxão de orelha para todos nós, tipo, cuidado, não cai no misticismo, transformar alguma coisa em místico e sobrenatural. Às vezes é só um fenômeno já muito bem explicado dentro da doutrina, já muito bem trabalhado e explicado por Kardec, e no fundo, porque nós não estudamos, nós criamos um monte de alegorias na nossa cabeça. E as nossas alegorias, às vezes, estão atreladas a autores de cinema, autores de contos, enfim. A gente tem que tomar esse cuidado, e Kardec vem trazendo isso para a gente para despertar todos nós, independente. Então, vamos dar seguimento, então. Item 7. Se a crença nos espíritos, nas suas manifestações, representasse uma concepção singular, ou seja, extraordinária, ímpar, impraticável, fosse produto de um sistema, ou seja, de um grupo que se juntou e falou, vamos inventar isso, poderia, com visos, aspectos, indícios de razão, ou seja, de lógica, merecer a suspeita de ilusória. Né? Facilmente a gente vai perceber os aspectos, né, os visos, os aspectos, os indícios de alguma coisa criada por outra inteligência no nosso nível. A gente vai perceber que isso não é verdade. Diga-nos, porém, por que com ela deparamos tão vivaz entre todos os povos, antigos e modernos, e nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Todas, sem exceção, mudando, lógico, as palavras, comenta sobre esse grau de comunicabilidade. Né? É respondendo os críticos porque, desde todos os tempos, o homem teve o gosto do maravilhoso. Ele teve o gosto do maravilhoso. Tudo que a gente não consegue explicar é o maravilhoso. Então ele comenta, mas que entendeis por maravilhoso? O que a gente consegue entender como alguém fala, nossa, isso aqui é fruto do maravilhoso? O que é sobrenatural? O que entendeis por sobrenatural? O que você entende como sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? E aí Kardec fala uma frase brilhante. Conheceis, porventura, tão bem essas leis que possais marcar limite ao poder de Deus? Então, essas leis naturais que todo mundo a gente estuda, que procura compreender, a gravidade, a eletricidade, o magnetismo, as irradiações, todas as manifestações que a gente considera como leis naturais, a gente conhece todas em profundidade? Tão bem assim para dizer, ó, aqui acabou, ela não tem nada a mais disso daqui. É só até onde eu enxerguei. Então ele prossegue, pois bem, provai então, ou seja, prove, né, então, que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é nem pode ser uma dessas leis. Kardec faz uma questão intrigante, que nós percebemos desde o outro capítulo. Ué, então, já que você quer refutar, né, você quer negar, então prove. Prove que ela não era uma lei natural. Acompanhai a doutrina espírita e vede se todos os elos ligados uniformemente à cadeia, a essa sequência, né, de conhecimentos, não apresentam todos os caracteres de uma lei admirável, que resolve tudo o que as filosofias até agora não puderam resolver. Desde que a gente percebeu e adquiriu o princípio da inteligência, o pensamento contínuo, a gente se questiona, de onde eu venho? Para onde eu vou? Quem tem o hábito de ler um pouquinho sobre as filosofias do mundo, sabe que os principais questionamentos filosóficos são esses. Ué, de onde eu venho? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Por que aqui está cheio de gente e eu olho para outro planeta e não vejo ninguém? Então, todos os questionamentos filosóficos que o mundo não conseguiu responder, a doutrina espírita explica em detalhes, de onde nós estamos e para onde nós vamos. E que sequência é essa? E o que precisamos aprender aqui? Ou seja, transpassa o clima de filosofia de se auto-questionar. Embora a filosofia, de forma geral, é importantíssima. Inclusive a própria filosofia espírita, que faz com que você questione a si mesmo o tempo inteiro, no processo meditativo.
Estou eu agindo sempre bem em todas as minhas formas de pensar, interagir com as pessoas? Estou eu sempre, quando vou entrar em contato com alguém, pensando melhor, dentro das minhas capacidades de ação no bem? Então, isso igualmente é uma pergunta filosófica que nós estamos nos desafiando, né? A tentar compreender a nossa natureza e as nossas capacidades e os nossos limites. Então aqui não há nenhum demérito para a filosofia, não, ok? Apenas ele está comentando não como crítica à filosofia do mundo, nem a nenhum filósofo. Apenas deixando claro que a doutrina espírita consegue explicar quem é você, que o seu princípio inteligente não vai ser destruído com o corpo físico. Ele prossegue, exuberante, com as mesmas condições de consciência que você tinha aqui, encarnado. E prisioneiro dos mesmos elos de ações, pensamento ou não, enfim, que é a consequência física, do que você já praticava aqui no mundo. Então, se você é prisioneiro, que sua casa tem que ser perfeita, que sua residência tem que estar bem pintada, que você é totalmente prisioneiro a essa casa, não se surpreenda se desencarnar e você ficar fora do corpo físico tentando vigiar a sua própria casa, que não quer que ela, né, que a chuva derruba o telhado, que o vento não jogue muitas folhas no quintal. Não, mas se jogar eu quero estar atenta para poder varrer. Esses tipos de prisões psicológicas a gente vai levar com a gente não pode se enganar com relação a isso. Então ele comenta, o pensamento, aí deixando com questão-chave, o pensamento é um dos atributos, particularidades do espírito. É uma particularidade do espírito. Ou seja, um desses atributos. 2. A possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos resulta, se assim nós podemos exprimir, da constituição fisiológica que lhes é própria. O Kardec deixa bem claro. Existe sim leis que regem essas questões. E são leis naturais, que nós ainda não divisamos, não compreendemos, não assimilamos. Logo, nada há de sobrenatural neste fato, nem de maravilhoso. Tornar um homem a viver depois de morto, e bem morto, reunirem-se seus membros dispersos para lhe formarem de novo corpo, sim, seria maravilhoso. Sobrenatural, fantástico. Haveria aí uma verdadeira derrogação da lei, o que somente por um milagre poderia Deus praticar. Ele está deixando claro o limite do que se poderia classificar como milagre ou alguma coisa sobrenatural. Ou seja, é uma coisa que você nunca viu, nunca conseguiu perceber e nunca aconteceu. E de repente acontece. É algo extraordinário. Coisa alguma, porém, de semelhante há na doutrina espírita. Não existe nada disso na doutrina espírita, nem de perto. É isso que está deixando claro. E claro para todos nós que estamos estudando a doutrina espírita. Temos que aprofundar nossa consciência em relação a isso. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma pergunta? Andréia? Se eu estiver falando muito rápido, alguém me avisa que eu reduzo a velocidade. Luciene, Maria, Gisele. Tem mais 3 pessoas aqui que eu não estou vendo quem é. Deixa eu abrir aqui. Enfim, ninguém? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então Tá tranquilo, sim. Tá ótimo. Tá ok. Então a base fundamental que Kardec está deixando para todos nós é o quê? Qual é a característica mais importante? O pensamento é um atributo do espírito. Ou seja, o espírito desencarnou, ou seja, a alma, né, teve o desenlace, deixou, como o Chico gosta de falar, né, deixou o vestuário, né, o vestuário da labuta diária, né, do exercício diário, do trabalho, e está liberto desse corpo físico. Mas o pensamento do espírito não para, é incessante, não para, é ininterrupto. Então, o pensamento é um dos atributos. E sim, ele pode atuar sobre matéria sob determinadas regras e circunstâncias. Não é assim a bel prazer, como a gente vai observar depois Kardec estudando
os fenômenos. E, igualmente, impressionar os nossos sentidos. O que ele quer dizer com impressionar os nossos sentidos? A audição, a visão, o olfato, sentir cheiro, né? E até mesmo paladar de certas situações do nosso dia a dia. Por quê? Porque não necessariamente está impressionando, está ocorrendo uma alteração do nosso corpo físico nos sentidos, mas sim um sentido anímico. A alma também detecta, percebe, enxerga. Quando deixarmos o corpo físico, não vamos levar nosso globo ocular para o outro lado. E vamos compreender que, ao contrário, é o perispírito, o corpo perispiritual, que escreve no corpo físico a forma do globo ocular, a forma da capacidade de visão, de percepção, e igualmente esse sentido bem recente, nos milhões de anos, que é a mediunidade. Então essa percepção anímica, ela existe sempre, sempre vai existir. Então avançando, item 8. Entretanto, objetarão, né, questionarão, admitis que um espírito pode suspender uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio, porque isso acontecia nos fenômenos chamados mesas girantes, o qual Kardec teve o primeiro contato com esses fenômenos. Então, continuando, não constitui isto uma derrogação, ou seja, uma anulação da lei da gravidade. Constitui, mas da lei conhecida. Porém, já a natureza disse a sua última palavra, ou seja, a questão das leis naturais já foi dita a última palavra. As leis naturais terminam aqui. Compreendemos todas as leis naturais, parou aqui agora. Lembrando o seguinte, isso aqui que ele está falando era um fenômeno que acontecia nesse século e se arrastou um pouquinho até o século seguinte, até o século XIX, onde existia uma tendência das pessoas quererem resumir todos os conhecimentos das leis naturais, física, química, biologia, história, filosofia, em um acervo de livros. E dizer, todo conhecimento está aqui na minha estante. Se eu ler isso aqui tudo, eu sei de tudo. Mas é uma utopia, né? É uma utopia porque a própria pessoa não está reconhecendo como que o conhecimento da vida ela corre. Como que a ciência evoluiu? Veio um cientista num século, deu um avanço. Depois veio um cientista em outro século, dá outro avanço. Não pertence a ninguém. Nós é que temos o hábito de botar nome. Equação de Bernoulli. Equação de Einstein. Isso é um hábito humano. A gente quer humanizar até as equações. Até o fenômeno físico a gente quer humanizar. Dá o nome de ser humano. Mas, na verdade, são leis naturais de Deus. Essas leis naturais não chegou a um ponto que falou o seguinte, olha, acabou. Ela termina aqui. A nossa capacidade de perceber a lei natural tem limite. E quanto mais nós percebemos, ganhamos mais sentidos, né? O nosso olho humano tem uma limitação muito grande. Se vocês me permitirem, antes da gente continuar aqui o item 8, eu queria fazer com vocês uma experiência muito interessante. Eu sei que vocês vão achar estranho no começo, mas é importante poder a gente avançar isso aqui com relação aos sentidos. E por que o sentido da mediunidade é um sentido a mais? Nós acreditamos muito na visão, o que a gente é capaz de ver com os nossos olhos. E acreditamos plenamente que nós temos a nossa capacidade máxima de enxergar a partir do chamado espectro visível, né? Aí deixa eu só compartilhar aqui com vocês rapidinho. Eu vou parar o compartilhamento e vou parar o compartilhamento e vou compartilhar com vocês. Cadê? Chromoscope. Por exemplo, todo mundo gosta de olhar para o céu. Calma aí que vai carregar para vocês. Pronto, todos estão vendo? Agora é importante vocês falarem comigo, poder perceber aqui. Todos estão enxergando? Sim, tá sim. Então, se vocês observarem aqui a imagem, tá vendo que tem a mancha aqui meio vermelha? Esse é o chamado espectro visível, a faixa de frequência de luz que a gente é capaz de enxergar. Então, nós não enxergamos raio-x, nós não enxergamos raio gama,
nós não enxergamos infravermelho, nós não enxergamos hidrogênio de nêutrons, micro-ondas e radiofrequência. A gente não enxerga. Ok? Então, por exemplo, eu quero saber a temperatura de uma estrela. Eu vou usar o mesmo princípio de infravermelho. Os próximos e os longínquos que ele fala aqui é justamente o que? O que está mais próximo e o que está mais longínquo. Ele filtra o mais próximo para ver o mais longínquo. Então, por exemplo, se eu botar raio-x, por exemplo. Olha como é que fica a imagem em raio-x. Nem parece que é a mesma imagem. Mas a gente não enxerga com a visão de raio-x. Nós não detectamos o que chega aos nossos olhos de raio-x. Mas o planeta Terra é bombardeado por radiações de todo o espectro, inclusive de raio-x. E é assim que os sensores detectam a radiação raio-x. Ok? E, similar ao que acontece com os ossos. Onde está muito claro, é alguma coisa com muita massa. Inclusive é assim que você olha esse objeto e quantifica, que tem, isso aqui é muita massa. Mas esse pontinho aqui, ó, extremamente fácil de detectar, com muita massa, ele não aparece no visível. Olha lá, cadê ele? Ele não aparece. Cadê? Sumiu. Como é que pode? Olha lá, raio-x. Olha lá. Tem alguma coisa aqui com muita massa, não é pouca não. Igualmente, se for para radiação gama, olha lá, aí agora ele aparece. Ó, no raio-x ele sumiu, que estava aqui, ó, se vocês olharem para esse pontinho, ele está aqui, certo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Não, não tem como aumentar. Se eu for para radiação gama, olha lá, sumiu. Mas a radiação gama está bem próximo de alguns pontos que a gente está observando aqui, ó. A radiação gama. Mas é outra imagem, completamente diferente. Só que a gente não conseguiria andar se a gente observasse o tempo todo a radiação gama e radiação de raio-x. Não necessariamente na nossa natureza, né? Se for para radiação hidrogênio alfa, aí que é fantástico. Se você for voltar para o visível, olha o que você vê aqui, ó. Você vê uma relação, tem alguma coisa aqui vermelha, tá vendo? Parece um gás aqui, alguma coisa aqui. Aqui também, aqui também. Tá, mas se a gente vai para hidrogênio, opa, é formado de hidrogênio. Tem alguma radiação vindo dali que você consegue perceber. Então, nosso olho humano não enxerga isso. Agora, vamos ver a parte de temperatura, infravermelha. O infravermelho próximo, a gente consegue detectar que essa estrela aqui ela é bem quente, ó, enquanto que essa aqui é bem fria. É assim que se argumenta sobre a temperatura dos planetas, das estrelas. O infravermelho mais distante mesmo. Então a gente consegue perceber como é a distribuição. Micro-ondas, mais diferente ainda. Né? Tem alguma coisa aqui, ó, tem alguma coisa aqui que forma, como fosse um gás, alguma composição aqui a mais por trás que a gente não compreende. O hidrogênio neutro, né? Que não é o hidrogênio alfa, né? Aqui é hidrogênio neutro. E você vê que tem um ponto aqui que não tem nada. Está vazio. E a radiofrequência, que é altíssima que é uma onda de baixíssima frequência. Olha lá, a onda de rádio. Então tem a radiofrequência aqui. E engraçado, tem tá vendo esse ponto aqui, ó, esse. Se a gente retornar para o visível, não tem nada aqui. Ou seja, a gente não enxerga. O que a gente é capaz de enxergar é bem limitado. Então, o sentido da mediunidade é um sentido a mais. É como se fosse dilatando as nossas potencialidades de visão. Né? É nesse sentido que eu quis mostrar isso aqui para vocês. Que eu acho que é importante, porque é um choque de realidade para todos nós. Nós não enxergamos esses espectros. Nem raio-x, nem gama. Aí, não enxergamos. Mas percebemos que tem alguma coisa ao derredor desses pontos. Né? Então, deixa eu retornar lá retornar para o texto. Então, quando ele está falando, até onde vai a lei natural? Até onde vai a lei natural? Né? Quando ele começa aqui, porém, já a natureza disse a sua última palavra, não existia esses tipos de imagem na época de Kardec.
Não existia. Sabia-se do efeito do raio-x, a ciência já tinha evoluído bastante, mas não existia essas capacidades de botar um sensor fora da Terra, fora da atmosfera da Terra, para captar as radiações que chegam aqui, que são radiações naturais fora do planeta. O Sol emite diversas outras radiações, que não estão listadas aqui, né? Então é muito interessante a gente pensar nisso. Peraí, então a ciência avançou. A própria lei natural que a gente passou a conhecer avançou. Então, mesmo com relação a essas questões que ele está comentando aqui, né? O que a gente classifica como lei conhecida? Até onde é conhecida? Até você, a hora de se debruçar e estudar. Mas a lei natural não precisa de adeptos. Uma lei só existe natural porque a gente passou a entendê-la. Como a gente começou a entendê-la, ela passou a funcionar. Não, ela sempre funcionou. É a gente que não conhecia. É disso que ele está tratando. Então, antes que se houvesse experimentado a força ascensional de certos gases, olha a comparação que ele está fazendo. Antes que houvesse experimentado a força ascensional de certos gases, que são mais leves do que o ar, quem diria que uma máquina pesada, carregando muitos homens, fosse incapaz de triunfar a força de atração, no caso, atração gravitacional, que é o balão. Hoje a gente fala, é simples, todo mundo brinca com isso. Né? Você bota as pessoas no balão, um balão grandão, né? Por um raciocínio, um cálculo simples de empuxo. Você sabe que aquele volume é mais leve, por cálculo de empuxo, você sabe que aquele balão vai levar uma carga. E uma carga pesada, dá para levar pessoas, carro, moto, trem, dá para levantar coisas pesadas. Inclusive diversas pessoas num cesto. Se você falasse isso alguns anos atrás, em certas localidades do planeta, e falasse que isso é uma verdade, certamente você estava com a vida condenada. Aos olhos do vulgo, ou seja, daquela pessoa vulgar, da pessoa comum, tal coisa não pareceria maravilhosa, até mesmo diabólica. Que isso? Ninguém pode tirar um ser humano do chão e fazer ele ficar flutuando. Ué, é só botar hélio, ou melhor, bota um gás aquecido. O gás aquecido, as moléculas estão mais afastadas. Então, a massa específica daquele gás é menor do que a atmosfera. Ué, então ele voa. Ele é mais leve. Se botar a fração de volume, acabou, você tem a força de empuxo. É só aumentar o volume. Então ele continua. Por louco houvera passado aquele que, há um século, se tivesse proposto a transmitir um telegrama a 500 léguas de distância e a perceber a resposta alguns minutos depois. Olha só, Kardec está lembrando que foi algo fantástico na época, né? Você passar um telegrama a 500 léguas de distância, alguns quilômetros, e receber a resposta em alguns minutos. Minutos. Hoje as pessoas falam, não é exatamente em tempo real, mas você consegue falar quase em tempo real de um hemisfério ao outro do planeta. Você pode pegar o telefone agora e ligar para o Japão. E você vai falar com o Japão naturalmente. Hoje em dia, se você fosse falar isso há alguns séculos atrás, todo mundo ia achar que você é louco. Isso é impossível. Isso é uma coisa diabólica. O demônio está falando através de você, não pode ser verdadeiro. As pessoas inventavam essas crendices. Inclusive, se você está falando algo que vai acontecer que é diferente do senso comum, e é para lá do maravilhoso. Se eu fizesse, toda a gente creria ter ele, o diabo, às suas ordens, pois que, naquela época, só o diabo era possível andar tão depressa. Porque as pessoas acreditavam, ou seja, dava crédito, que se alguma coisa muito mal aconteceu e foi muito eficiente, foi culpa do diabo, essa figura que as pessoas acabam acreditando tudo para ela, sabendo que o espiritismo não corrobora com essa identidade. Muito pelo contrário. Se a gente parar para analisar o que significa a palavra diabolos, que é a palavra original, é aquele que é do contra. Né? Se a gente pegar o conceito da palavra em hebraico, diabolos é aquele que é do contra, né? Que é contrário a alguma coisa. Pô, vamos ali, vamos jogar bola? Ah, não quero não. Esse negócio de jogar bola não serve para nada, é tudo horrível. Vocês vão ficar lá caindo, tropeçando e machucando. Ele está agindo como um diabolos para o intento de
jogar bola. Então, só para a gente entender um pouquinho esse termo. Mas Kardec está falando e explicando em relação ao senso, à ideia popular. A ideia popular era criar sempre que alguma coisa dava errada ou era muito extraordinária e estava ocorrendo, é alguma coisa do mal fazendo, desrespeitando as leis naturais que eu conheço. É nisso que ele está querendo dizer, entendeu? Ele prossegue. Por que então um fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias, ter a propriedade de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Então Kardec tinha uma visão muito clara e muito pura do fenômeno. Por que não poderia? Eu não conheço esse fluido, é um fluido desconhecido. Eu não conheço essa matéria. Já explicamos isso aqui, vamos depois voltar nisso várias vezes durante o estudo, até isso entrar nas nossas mentes. Como se produz energia elétrica? Através do campo magnético. A gente precisa de ímã. Sem ímã, sem campo magnético, não se produz energia elétrica. Mas o que está fluindo do campo norte para o campo sul? É uma sem matéria. Não é matéria. Não tem como ponderar o que é que compõe o campo magnético. Não se pondera isso. Não tem como medir. Peraí, vou pegar um pouquinho do que compõe o campo magnético e vou pesar. É elétron. Não, não é elétron. Um campo magnético aplicado a um fio elétrico em velocidade, em aceleração, produz corrente elétrica. Nós vamos chegar nesse ponto, que foi o que Kardec comentou no início, e vamos voltar naquela frase de Kardec depois, mais para frente. E eu vou mostrar as experiências aqui, a gente vai fazer experiências juntos. Por quê? Porque a gente tem que abrir nossa mente. Peraí, se uma semimatéria que nós usamos todo dia, colocando um ímã na geladeira, tem alguma coisa ali fluindo, criando uma atração ou uma repulsão, e nós manipulamos, inclusive para produzir energia elétrica que nós consumimos, e a gente não aceita que pode existir outros tipos de fluidos que nós não conhecemos, porque existe um fluido ali, fluindo, que produz essa propriedade que é o elétron dinamizado dentro da matéria, que é o que a gente chama de corrente elétrica. Então ele propõe, por que então um fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias, ter a propriedade de contrabalançar o efeito da gravidade, como o do hidrogênio contrabalança o peso do balão? Por que não poderia? Notemos de passagem que não fazemos uma assimilação, ou seja, uma identificação, um entendimento, mas apenas uma comparação, e unicamente para mostrar, por analogia, por semelhança, equivalência, que o fato não é fisicamente possível. Não é fisicamente possível. Kardec já tinha essa consciência nessa época. Ora, foi exatamente por quererem, ao observar essas espécies de fenômenos, proceder por assimilação, ou seja, por identificação, criar uma identidade, que os sábios se transviaram. Então, muitos observavam o fenômeno e já tinham uma outra identidade do que ele acreditava que era verdade e não tinha como ter percepção do que era a verdade daquele fenômeno. Então, por isso que se perdia muito o princípio real, né, do fenômeno espiritual. Em suma, o fato aí está. Não há nem haverá negação que possa fazer não seja ele real. Porquanto, negar não é provar. Para nós, não há coisa alguma sobrenatural. Então, mesmo as pessoas que quando chegam em contato com a doutrina espírita pela primeira vez, a maioria tem medo. Eu cansei, uma vez uma pessoa me falou isso. Pô, eu tenho medo de entrar no centro espírita. Eu falei, por quê? Não, que eu tenho medo de entrar lá e de repente o espírito vai tomar meu corpo. Eu falei, mas como é que é? Vai que um espírito vai tomar meu corpo. Mas de onde você tirou isso, cara? Não, mas eu tenho essa sensação. Se eu tenho essa sensação é porque Deus quer me proteger. Eu fiquei pensando assim, cara, que doido. O cara cria uma psicose, uma fantasia e não tem nem coragem de entrar. Aí eu falei assim pra ele, olha, eu entrei todas as vezes. E sabe o que aconteceu comigo? Aí ele, o quê? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Nem com ninguém. Não acontece absolutamente nada. Ninguém toma teu corpo não, cara. Não existe isso. O princípio de comunicabilidade é através do pensamento. Psicofonia. A gente não fala de telefonia. Telefonia é o quê?
Propagar a voz por telecomunicações. Psicofonia, você vai propagar a voz através do fluxo de pensamentos. Por isso que o termo mais correto é psicofonia, não incorporação. Porque ficou essa coisa. Não, porque um corpo entra dentro do outro. Eu vi no Ghost. Eu não quero que o espírito tome meu corpo igual no Ghost, não. Eu falei, mas meu amigo, não tem nada disso não, cara. Que isso? Mas é engraçado. Fica aquela coisa, uma crendice. O que ele mais dá exemplo é de um filme que ele viu. De um roteirista. Que quis tratar ali nas limitações da criatividade dele, é claro, e de compreensão do fenômeno espírita. Tinha limitações, é claro. A forma como ele percebia o fenômeno. Não, vai que o espírito é dentro do meu corpo. E eu perco meu corpo, cara. Muito engraçado. Mas é isso que ele está falando. Não há nada de sobrenatural. Não existe isso. Né? Se o fato ficar comprovado, dirão, aceitá-lo-emos, aceitá-lo-emos, né? Aceitaríamos mesmo a causa a que o atribuís, a de um fluido desconhecido. Ok? Mas quem nos prova a intervenção, ele está falando o seguinte, vai que existe mesmo esse fluido, né? Que existe esse fluido que a gente não conheça e que está interagindo com a matéria. Mas como? Como é que você pode provar a intervenção, ou seja, a ação, a influência dos espíritos sobre esse fluido? Aí é que está o maravilhoso, o sobrenatural. A pessoa cria uma série de impropérios, um monte de loucuras para falar, olha, cuidado, que o espírito pode fazer isso. O espírito pode pegar o fluido do médium, fazer isso, fazer aquilo. Inclusive, ele pode criar a bomba atômica. Não, não pode. Não pode. Existem limites, existem regras para os fluidos, inclusive que os espíritos manipulam. Ok? A gente vai trabalhar esse assunto profundamente nos próximos capítulos. Far-se-ia mister, ou seja, se faz necessário, né? De uma maneira aqui mais popular, né? Se faz necessário aqui uma demonstração completa para convencer alguém, né? Que, no entanto, estaria deslocada e, ademais, constituiria uma repetição, visto que ressalta de todas as outras partes do ensino. Todavia, resumindo-a, vamos botar em resumo, em algumas palavras, diremos que, em teoria, ela se funda neste princípio. Aí Kardec bate bonito na parte central sobre o fenômeno espírita. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. E do ponto de vista prático, na observação de que, tendo os fenômenos ditos espíritas dado provas de inteligência, fora da matéria, havia de estar a causa que os produzia. Né? Você não pode imaginar que uma cesta que está amarrada a uma caneta está escrevendo uma mensagem inteligente. A cesta, ou seja, um pedacinho de uma matéria inanimada, não tem inteligência, não tem condição de escrever. Alguma coisa, algum fenômeno estava acontecendo ali que produzia, que causava o fenômeno. E de que, não sendo essa inteligência a dos assistentes, o que a experiência atesta havia de lhe ser exterior. O que? Kardec está comentando, inclusive, sobre essa percepção que tem vezes que o médium acaba colocando uma condição muito personalista, né? A personalidade da pessoa acaba se sobrepondo ao processo de comunicação e, às vezes, quem está falando é o próprio médium. E as pessoas, e olha lá, a pessoa fecha os olhos, balança a cabeça, faz posição igual a Chico Xavier e começa a falar. Mas, às vezes, é ela que está falando, não tem ninguém se comunicando, não. Aquela pessoa que está cuidando da reunião é que vai perceber se há uma comunicação ou não. E isso não tem nenhum problema. Não é para ter vergonha nem constrangimento. Essa habilidade, esse novo sentido chamado mediunidade, que é muito novo na humanidade, bem recente, ainda temos muito que desenvolver, o que explorar. Então é claro que vão ter momentos que você está angustiado por outro problema, somando ao pensamento de companheiros que vão se comunicar, por vezes o que vai eclodir mais é o seu sentimento do que o que está te
conduzindo o pensamento. Então, por isso que ele comentou aqui, não sendo essa inteligência dos assistentes, que está assistindo o fenômeno, o que a experiência atesta é que havia de ser algo exterior, inclusive externo ao médium. Pois que não se via... Aí só um ponto aqui para destacar. Houve um momento em que Kardec estava confabulando e tal com o Espírito de Verdade. Depois, inclusive, o próprio São Luís passou a guiar, né, os estudos, especificamente o Livro dos Médiuns, em que ele chega e fala, né, mas olha, o médium pode segurar diretamente a caneta, ele não precisa da cestinha, não. O processo é mente a mente. Estamos gastando mais energia aqui para fazer a cestinha se mover de forma inútil. O médium pode segurar e vamos usar a energia do músculo dele propagando o pensamento de um processo de escrita. Então, aquele que está se comunicando sabe escrever. Então, mas como que vai se comunicar uma pessoa que era analfabeta e está muito prisioneira à última encarnação? Ela não consegue escrever. O médium começa a rabiscar, fazer um monte de coisa doida. Aí o médium pensa assim, poxa, eu estou muito mal hoje, eu não estou conseguindo nem escrever. Mas não é você, não é o médium. Quem está com aquela dificuldade de escrever é aquele que está se comunicando porque ele não sabe escrever. Mas ele precisa daquela sensação de interagir ali com aquela matéria. Algo de especial vai se produzir, não é à toa que Deus permitiu que assim procedesse, para melhorar a percepção dele. E ele vai conseguir se exprimir, porque às vezes ele perdeu a fala, ele não está conseguindo falar. Então, quando ele se manifestar ali com o processo da escrita tortuosa, com dificuldade, ou rabiscando de levinho e tal, ele vai conseguir controlar, equilibrar os sentidos dele para no momento conseguir até falar. Não necessariamente, porque às vezes o cara foi mudo de encarnação. Gente, assim, vamos ter ciência disso. Cegos desencarnam, mudos desencarnam, pessoas amputadas desencarnam, deixam o corpo físico e às vezes estão prisioneiros daquela sensação ainda. Ele não sabe que ele já pode enxergar. Ele não sabe que está em condições diferentes. Entendeu? E às vezes é preciso se manifestar de uma maneira mais física, mais próxima da grosseria da matéria da Terra, para ele poder se libertar daquela situação. Porque às vezes ele já pode se libertar, estou dizendo aqueles que podem, né? Às vezes a pessoa já pode se libertar, pode voltar a falar, mas no psiquismo dele, na mente dele está tão fixo que ele não consegue falar que ele acaba não conseguindo falar em comunicação nenhuma. Às vezes só consegue se expressar pelo papel. É uma das possibilidades, né? Não estou dizendo que isso é regra nesse sentido, não. Então ele prossegue. Pois que não se via o ser que atuava, necessariamente era um ser invisível. Então o que ele está querendo dizer com isso? Se há prova de um princípio inteligente, há prova de que o fenômeno existe, nada mais natural do que você acreditar. É alguém que não é visível aos nossos olhos, e já descobrimos que os nossos olhos enxergam o quê? Muito pouquinho. Das radiações visíveis, nós só enxergamos o espectro chamado espectro visível, é bem pequenininho. A nossa capacidade de enxergar é bem pequenininha. E a mesma coisa com relação à audição. É bem limitada. Nós não enxergamos as radiações que chegam até o planeta Terra. Não enxergamos. E ali só dei o exemplo de algumas radiações. Tem outras radiações, táquios, que inclusive são detectados nas profundezas do planeta Terra. Você tem que montar um laboratório no subsolo a quase 60, 80 metros de profundidade para capturar aquelas partículas que atravessam o planeta. Chegam em diversas profundidades. Então a gente não enxerga isso, a gente não conhece isso em propriedade, ok? Então ele pensou, não necessariamente era um ser invisível. Para Kardec é totalmente natural. Assim foi que, de observação em observação, se chegou ao reconhecimento de que esse ser invisível, a que deram o nome de espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte arrebatou o grosseiro invólucro, visível, o corpo físico, deixando-lhes apenas o envoltório etéreo, que é o corpo perispiritual, invisível no seu estado normal. O estado natural de um espírito desencarnado, o perispírito, é não visível à nossa condição física. Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural, reduzidos à sua mais simples expressão.
eu vou fechar aqui no item 10, a gente conversa um pouco. Uma vez comprovada a existência de seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do envoltório fluídico que os reveste. Então, as potencialidades de interagir com a nossa matéria depende e se faz necessário que essa natureza fluídica é o meio pelo qual ocorrerá essa manifestação. Então, é inteligente essa ação, porque ao morrerem, deixar o corpo físico, eles perderam tão somente o corpo, conservando a inteligência que lhes constitui a essência mesma. Aí está a chave de todos esses fenômenos tidos erradamente por sobrenaturais. A existência dos espíritos não é, portanto, um sistema preconcebido ou uma hipótese imaginada para explicar os fatos. Não é para dar uma explicação. É o resultado de observações e consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos, inclusive o próprio pensamento, o que não dá para negar. Dignem-se de apresentá-la os que pensem em poder dar a esses efeitos inteligentes uma explicação mais racional e, sobretudo, de apontar a causa de todos os fatos. E então será possível discutir-se o mérito de cada uma. Então, não adianta falar assim, não existe porque não existe. Não, ele existe. Esse fenômeno existe e pode interagir. Mas, com certeza, é o que Emmanuel sempre fala para todos nós. O que mais está faltando no mundo é espiritualidade. A pessoa perceber que ele é um espírito. Se ela perceber que ele é um espírito, e principalmente que ele não morre nunca, o princípio inteligente não morre nunca, e que somos herdeiros dos nossos atos. Imagine se todos nós na Terra tivéssemos consciência disso. O mundo seria completamente diferente. Então, igualmente, tratando do ponto de vista de comunicabilidade dos espíritos, muitos irmãos que não acreditam, que são ferrenhos negacionistas dessa verdade, vão se comunicar. Porque às vezes ele não consegue enxergar ninguém, não consegue enxergar um parente, amigo, uma mãe amorosa, não consegue enxergar ninguém para conseguir ajuda e socorro. Uma coisa é você ficar 5 dias sem falar com ninguém. Outra coisa é você ficar 3 meses sem falar com ninguém. Outra coisa é você ficar 28 anos sem conseguir falar com ninguém. Estamos falando disso. São esses irmãos, às vezes, que vão se comunicar na mesa mediúnica, em extrema condição de sofrimento, por sequer ter uma interação social mais. E todo mundo argumenta, poxa, época de pandemia, não estou conseguindo falar com ninguém. Mas esse é o grau do problema. São, às vezes, esses irmãos que vão se comunicar, que não acreditam em nada, negam completamente a existência do espírito, desencarnam. O potencial dele, do pensamento, é desconstruir ou evitar ao máximo qualquer tipo de interação com qualquer coisa que ele acha que seja sobrenatural, que ele classifique como sobrenatural, por desconhecimento dele. E às vezes só mesmo por uma comunicação mediúnica, mas ali fisicamente, ouvir a voz física de algum irmão que está conduzindo a reunião. Só assim, uma coisa mais bruta, ou seja, a vibração desse ar, né, que a gente chama de som, é que ele consegue ouvir alguma coisa. Então, esse é um dos ralos, aí, dos grandes problemas que percorrem, né, a identidade de muitos que se comunicam. Né? Mas alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo entendeu aqui o encaminhar da sequência do pensamento de Kardec? Então, nós não temos essa percepção aqui, gente. A gente não domina essa percepção. Estamos num corpo físico que reduz as nossas potencialidades anímicas da nossa alma. Tem gente que fora do corpo físico, durante o sono, fala, nossa, eu vi isso. Eu vi flores com luzes radiantes. Eu vi aquilo, vi aquilo. Tem gente que fala narra coisas incríveis. Eu não duvido de nenhuma delas. Porque é percepção anímica. Ela, os olhos da alma dela, têm aquela capacidade de enxergar daquela maneira. Então, quando a gente chega a falar de mediunidade, a gente está falando de intercâmbio com outras inteligências. Né? Como a gente observou, por exemplo, inclusive lá no estudo sistematizado, enquanto alguns médiuns famosos
só estavam interagindo, observando, via o mundo dos espíritos, falava de locais, de regiões, tecia comentários. Não, nossa, a qualidade moral de cada um diz e deixa claro para onde cada um vai, né? Em termos de convivência, em termos de hábitos, desejos. Né? A pessoa deseja vingança, ela não vai cair num lugar onde só tem pessoas que desejam bem. Ela vai cair em lugares onde só pessoas desejam vingança. Então é um se auto-ajustar um conjunto. Então, todos eles não estão abandonados. Deus nos ama a todos, sem exceção. E quanto mais endividado, mais prostrado, mais joelho desconjuntado, mais Deus vai nos brindar com possibilidade de nos renovar, de nos libertar de nós mesmos. E o potencial da mediunidade deixa claro o projeto do Cristo. Esse projeto de estarmos todos interligados. Inclusive, liga um pouco com a página de abertura. A própria percepção anímica e principalmente a mediúnica, que é a ligação dos nossos pensamentos, que ela ocorre o tempo inteiro. Não ocorre só na reunião mediúnica, não. Ela ocorre continuamente. Ela se processa em todos os dias, em todos os momentos. Estamos gerando imagens com nossos pensamentos e arremessando nos outros, e estamos recebendo imagens dos outros. Temos que saber amortecer. Essa é uma imagem que a gente não quer mais administrar em nosso mundo íntimo, né? É uma imagem de revolta, é um sentimento de revolta, é um sentimento de crueldade. Façamos uma prece, pedimos ajuda a Jesus, seja de quem for o pensamento, que igualmente este Jesus possa ampará-lo. E é claro, a oração, a leitura de uma página que transforme o nosso mundo íntimo é a maneira de higienizar os nossos pensamentos e de alimentar os nossos pensamentos com outros recursos que nós não temos. Essa é a verdade. Então, todos nós encarnados somos médiuns. A habilidade mediúnica ela vai se expandir para todos, cada vez mais. Então temos que ter a convicção de que esses fenômenos que Kardec vem pontuando e vem detalhando para todos nós não é algo específico de um ou outro cidadão. Isso ocorre em todos, sem exceção. E ele vai crescer. O processo vai ficar mais intenso, como tem ficado cada vez mais intenso. E, é claro, o nosso pensamento é contínuo, não desliga. Eu vou deitar ali para dormir um pouquinho e descansar. O seu corpo físico vai descansar, mas o seu pensamento não desliga. Ele vai ficar ligado para o infinito e além. Não tem volta, não desliga. Aí é tão complicada a situação que nós vamos ter que lidar conosco mesmos para sempre, continuamente. E aí surge uma série de problemas, de fugas psicológicas que nós produzimos para fugir do pensamento contínuo, porque é pesada, né? Mas demos uma volta toda para falar justamente sobre isso, que o médium, todos nós, sem exceção, temos que conhecer esses novos fenômenos, novos para a gente, mas eles sempre estiveram na natureza, né? E cada vez mais que estudarmos os fenômenos em si, menos questões sobrenaturais e maravilhosas vamos inventar como desculpa para explicar um fenômeno que a gente não domina. Então é isso, gente. Eu vou parar aqui no item 10. O 10 e o 11 são itens importantes, porque Kardec vai pegar pesado para todos nós o grau de consciência e principalmente o quanto que nós temos que nos debruçar em estudar, né? Kardec vai deixar claro que o Espiritismo é uma ciência e para adquirirmos conhecimento numa ciência tem que sentar, estudar, compreender, absorver os conceitos e para poder transformar nossa forma de pensar, né? Alguém tem uma coisa para falar? Alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário? José, Sim. Eu fiz um curso sobre autismo e nesse curso estavam falando que as crianças estão nascendo com mais sensibilidade.
Aí esse grau que eu achei interessante, que aí foi colocado que dos raios, gama, e tem criança nascendo, por exemplo, com uma audição mais apurada, mais maior do que o normal. Sim, A visão também. e até mais sensível no convívio. Né? E até às vezes mais sensível no convívio, né, Ana? A criança às vezes é mais sensível no convívio. Você falar uma palavra torta, nossa, essa criança é muito sensibilizada, não sei. Não. A palavra torta é que está errada, ele que está certa. Né? A piadinha torta é que está errada, mas essa é a questão, né? São espíritos diferentes. Cada safra que chega na Terra é uma safra diferente. Agora, especificamente os autistas, já ocorreram diversas mensagens explicando, né? Aqueles autismo mais grave. Não estou falando do autismo brando, que a ciência hoje chama de brando, não. Estou falando daquele autismo mais pesado, que a criança fica olhando para a parede e se balançando, aquele autismo bem violento. São espíritos que transformaram a humanidade em muitos momentos. Grandes generais, grandes guerreiros, grandes pessoas que hoje são idolatradas no mundo, que colaboraram profundamente para proteger um país, proteger uma nação, proteger a vida de muitas pessoas, se sacrificaram por isso, fizeram coisas absurdas igualmente, né? E perceberam que nada daquele esforço adiantou, eles vivem uma vida de negação. Por que eu vou voltar para a Terra? Não vai dar certo de novo? O espírito é tão convicto que ele controla o pensamento dele. Eu vou me jogar na Terra, vou ser obrigado. Eu não vou viver a vida de vocês mais. E resolve não viver a experiência da vida, né? O que eu, levantando em relação a esses conhecimentos que você estava falando aí sobre essa questão de outras matérias e tudo, nós podemos até dizer que até o diagnóstico em relação a esse tipo de espírito que está nascendo também deve estar errado, porque aí se está tudo dentro da natureza, né? Outras formas de você ter que lidar com... Então, mas por exemplo, um grau de dificuldade que eu vejo, que eu observo, é que é o seguinte, eu nunca me adaptei com escola. Eu posso falar por mim. Eu ia para a escola convicto que tinha alguma coisa ali muito errada. Eu não sentia que era... Eu não me sentia assim natural. Primeiro que eu era canhoto. E eu tinha que sentar em cadeira de quem era destro. Então eu ficava todo torto na cadeira. Ah, mas tem lei que obriga a ter 10, 20% de cadeira para canhoto numa turma. Ninguém cumpre. Nunca cumpriram. Escola pública, então, não cumpre. Você chega lá, o ambiente é horrível. É hostil, sempre foi hostil. Você está num lugar que é basicamente um quartel. O pessoal passa a corrente e tranca ali dentro. Estou falando percepção minha. Então eu nunca me senti confortável com a escola. Sempre achei tudo muito, muito embrutecido. Falando isso, o que acontece? A escola tradicional, a estrutura tradicional, tem uma dificuldade muito grande de se adaptar a novas safras de seres humanos. Então, o diretor, às vezes, ele fica, sei lá, 30 anos à frente de uma escola. E ele vai passar a cada ano com uma nova safra. A cada ano chega novos grupos que estão reencarnando. Ele percebe que, por senso geral, né, por convivência, que são espíritos diferentes, né? são grupos diferentes. Mas a escola não quer se modificar para se adaptar ao grupo, né? Porque aí estaríamos falando de que a escola da Terra se humanizou a tal maneira que a fraternidade passou a ser o vínculo principal de convivência. Ainda não é. A escola ainda não tem essa capacidade. Então, a criança especial bota para uma escola especial. Tá, e quando tiver 60% de pessoas especiais? Desliga a escola? Então, a gente tem que repensar muito dos valores até educacionais, muito dos valores do dia a dia. Muitos espíritos que estavam, sei lá, 300, 400 anos, às vezes até 1000 anos sem reencarnar. E estão reencarnando, estão voltando. Entendeu? Passaram por coisas horríveis durante as cruzadas, durante lugares assim penosos. E a sociedade não... E para ele não teve aquela vitória. Poxa, me doei, fiz o máximo e não aconteceu nada. Então a pessoa fica em revolta. É uma revolta profunda.
O autismo, ele não quer viver a vida encarnada. Ele falou, eu vivi ao máximo, eu dei o meu máximo de mim mesmo e não adiantou nada. Inclusive, Joana explica um pouco mais sobre o autismo, fala mais sobre isso, são assuntos complexos, né? Você vê o domínio que ele tem com a mente, com o pensamento. Eu não vou viver a vida. E não vive. Ele se desliga. Porque ele sabe que... Porque para ele, olha só, ele tem um conceito... Então, ele tem um conceito que é o seguinte, é uma bobagem. A gente vai aprender esse monte de coisa e eu vou voltar a errar e no final vai dar tudo errado. É a percepção dele como pensamento. Porque esses irmãos se comunicam, tá? Em mesa mediúnica também. Quase que com autismo anímico. Ou seja, da alma dele. Ele com a alma, ele com ele mesmo, fora do corpo físico, tem essa reação, né? Mais alguém aí quer falar alguma coisa? Então mesmo Ana, que o horário já estourou. Já se passaram 8 minutos aí. Tranquilo. Fátima, quer falar alguma coisa, Fátima? Não, hoje eu tô só de ouvinte. Então tá bom. Então tá bom. Pessoal, então eu vou encerrar aqui. Eu vou parar aqui a transmissão. Pra gente poder fazer a nossa prece de encerramento. Todo mundo com os seus afazeres igualmente. Então vamos lá para a prece de encerramento. Eu vou fazer a prece então para a gente adiantar. Senhor Jesus, agradecemos, Mestre, a possibilidade do estudo da noite de hoje para dilatar nossas percepções da vida, não criarmos fantasia em nossas cabeças, entendermos exatamente o que estamos e precisamos fazer aqui no mundo, agirmos com bem, com o máximo de bem uns para com os outros o tempo inteiro, sempre dividirmos as nossas capacidades para auxiliar todos que estão à nossa volta, que tudo isso faz parte do grande programa de exercício da musculação, de criar e crescer o nosso mundo íntimo com experiências no bem. Dai-nos força, Senhor, para que possamos dilatar essas possibilidades igualmente com o pensamento, o qual a mediunidade nos convida profundamente a compartilharmos o nosso mundo íntimo com o nosso pensamento contínuo, vibrando no bem, pensando no bem, com alegria, com entusiasmo, que tudo ocorre segundo as leis de amor, de infinito amor do Pai por todos nós. Pedimos, Senhor, por todos os lares, por todos que estão aqui presentes, igualmente por aqueles que não estão, que sejam amparados e socorridos em suas necessidades, podendo receber e assimilar, perceber, Senhor, as suas vibrações de amor e carinho contínuos por todos nós. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus. E assim damos por encerrada a reunião do estudo da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja.